Olá, pessoal. Dando continuidade à apresentação dos cenários de direito administrativo acerca dos entes da administração indireta, iremos explicar sobre as sociedades de economia mista. O grupo é composto por Ana Beatriz, Breno, Camila, Lucas e Leandra. Para isso, iremos começar nos baseando pelo conceito desenvolvido por Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o que seriam as sociedades de economia mista. Segundo ele, as sociedades de economia mista conceituam-se como sendo a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei como um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade e direito privado, mas se submetida a certas regras especiais, decorrentes desta sua natureza auxiliar da atuação governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou entidade de sua administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular. Bom, portanto, de acordo com esse conceito, é possível que podemos ver algumas das características que compõem o modelo de empresa estatal em estudo, que seriam elas: criação mediante autorização por lei específica, elas possuem personalidade de direito privado, é constituído sob forma de sociedade anônima, dentre outras. Além disso, é, importa salientar que uma das suas finalidades é a de auxiliar o Estado a desempenhar atividades de natureza comercial e industrial. Por se tratar de uma empresa estatal, salienta-se que as sociedades de economia mista muito se assemelham com as empresas públicas, elas podem até serem confundidas. Portanto, iremos dar uma breve analisada em ambas, começando pelo conceito. O conceito de ambas estão presentes no Decreto-Lei 200 de 67, no artigo 5º. O inciso 1, ele vai trazer o conceito do que seriam as autarquias, e o inciso 2 traz o conceito do que seria a empresa pública. Portanto, segundo ele, as empresas públicas seriam a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Já a sociedade de economia mista, o seu conceito está previsto no inciso 3 do artigo 5º do mesmo decreto. Portanto, elas seriam a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. Agora iremos analisar algumas características que são comuns às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Uma dessas características está presente no artigo 37, no inciso 19 da Constituição Federal. Portanto, ele diz: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, segundo o artigo 37, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Aí o inciso 19 traz: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Já aqui nesse esquema, é possível que a gente possa extrair as semelhanças e diferenças das empresas públicas e das sociedades de economia mista. São características de ambas ter personalidade jurídica de direito privado, estão sujeitas ao controle estatal, são vinculadas aos fins definidos em lei e suas atividades são de natureza econômica. A autorização e extinção de ambas é mediante lei específica. O regime pessoal é o seletista. Elas possuem como regime jurídico de direito público e de direito privado. Será de direito público quando presta serviço público e será de direito privado quando exploram a atividade econômica. Os seus bens,
em regra que sejam bens privados, salvo quando prestarem serviço público. Agora, as diferenças de ambas se encontram no capital, no foro processual e na forma jurídica. Como vemos aqui nesse quadro, nesse resumo aqui, o capital das empresas públicas vai ser composto por 100% público, enquanto da sociedade de economia mista será 50% público e 50% privado, no caso. O tipo de sociedade da empresa pública, ela pode ser formada por qualquer tipo de sociedade, enquanto que a sociedade de economia mista será na forma de sociedades anônimas. As ações judiciais, se for da Justiça Federal, se for empresa federal, será na Justiça Federal. Se forem empresas estaduais ou federais, será na Justiça Estadual. Enquanto que a Sociedade de Economia Mista, as ações judiciais ocorrerão na Justiça Estadual. Bom, agora nós iremos dar continuidade falando um pouco sobre as características da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela possui 4 características principais. A primeira delas é que ela é uma associação de capital público e privado. Para que ela seja considerada de caráter misto, é necessário que seu capital ele seja público e privado, sendo que a maior parte desse capital ele é público. E é justamente por causa dessa união do capital público e privado que ela é considerada mista, sociedade de economia mista. A segunda característica é que ela é uma gestão conjunta da empresa entre os sócios particulares e o Estado. Essa característica ela vem reforçar o que foi dito na anterior, sendo que não basta apenas que o poder público ele tenha parte das ações da empresa, mas para que ela venha a ser considerada uma sociedade de economia mista, é necessário também que o Estado ele tenha uma participação ativa na direção desta empresa. A próxima aí está relacionada ao interesse público, que não é possível a criação de entidade com a finalidade apenas de obtenção de lucro. Né? Deve-se orientar buscando aí a utilidade pública, o interesse comum dos cidadãos, porque é possível que esse lucro ele seja uma consequência, né, da atividade, como, por exemplo, ocorre nos casos de exploração e venda de derivados do petróleo, mas esse lucro ele não pode ser o motivo de criação da entidade, nem condicionar os seus atos. Né? Ela não pode ser criada visando apenas o lucro. Quanto à próxima característica, a gente vai falar aí sobre a criação legal. A sua criação, ela sempre se dá, né, através de uma lei específica que autoriza a sua criação, que é o que está disposto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que diz que somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Quanto às características, era isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre o regime jurídico da sociedade de economia mista. Quando o Estado ele cria a sociedade de economia mista, ele não pode lhe conceder nenhum benefício fiscal ou alguma vantagem processual, além daquelas que também já são concedidas aos particulares. Por ela ser uma pessoa jurídica de direito privado, ela não goza das vantagens que o Estado ele possui, né, em decorrência da supremacia do interesse público. O regime jurídico que é aplicado é um regime híbrido. Ele é híbrido porque ele tem intervenção tanto do direito público como do direito privado. Ele é constituído por normas do direito público e também por normas do direito privado, sendo que não estão presentes, né, as prerrogativas estatais, pois devem ser respeitados os princípios aí da administração pública. A preponderância dessas normas do direito público ou do direito privado, ela vai variar, né, de acordo com a natureza da atividade que venha a ser desempenhada pela estatal. Ela pode ser de exploração da atividade econômica ou da prestação de serviço público. Na prestação de serviços públicos, o regime híbrido ele se aproxima do direito público, porque são aplicadas a essas entidades todas as normas e os princípios que são aplicáveis à prestação desses serviços. Já na exploração de atividade econômica, o regime jurídico dessa empresa ele já está mais aproximado ao direito privado,
sendo que o direito público ele somente é aplicado em caráter excepcional, né, com a intenção de resguardar o interesse público. É o que está aí assegurado no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: inciso 1º, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; inciso 2º, a sugestão ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Terceiro, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Quarto, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Inciso 5º, os mandatos, a avaliação do desempenho e a responsabilidade dos administradores. Objeto da Sociedade de Economia Mista. A Lei nº 6.404 de 76, em seu artigo 237, determina, segundo a regra geral contida no inciso 2 do artigo 2º, 4 no mesmo dispositivo legal, que o objeto da sociedade de economia mista deverá ser de modo completo e preciso, e que as atividades da sociedade só poderão girar em torno dele, não podendo, portanto, a Assembleia Geral mudar a tal objeto, na forma do artigo 136 da Lei Societária, visto que na realidade é traçado pela lei que autoriza a constituição da sociedade transposto, naturalmente, com os devidos detalhes para o Estatuto Social da Companhia. O objeto da sociedade poderá ser qualquer atividade que mereça uma atenção especial do Estado, já que as atividades normais que caracterizam os empresários comerciantes devem ser privativas deste, sem interferência do poder público. Assim, as operações de compra e venda com a distribuição de mercadoria devem ser privativas dos empresários comerciantes, tendo em vista as circulações de bens. O objeto da sociedade de economia mista deve vir declarado de clareza e precisão na lei que autoriza a criação dessa sociedade, de onde será transposto para o estatuto que o mencionará sem alteração quanto à sua extensão. Sociedade privada, através do controle que mantém sobre o capital social, sendo titular de uma maioria das ações voltantes capaz de controlar a sociedade, o Estado faz com que sua vontade se manifeste através dos administradores, por eles indicados ou eleitos, para administrar a companhia. Essa interferência é complementada pela escolha do objeto social, feita através de lei que autoriza a constituição da sociedade de economia mista, sendo que esse objeto limita as atividades da companhia, devendo essa girar em torno dele. Olá, pessoal! Agora eu irei falar sobre os tipos de sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista personaliza juridicamente características de direito privado e público, que poderão ser de capital aberto ou fechado. Além disto, é preciso destacar que a sociedade de economia mista deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima, e seus funcionários serão regidos pela CLT. Como podemos perceber, existem dois tipos de sociedade de economia mista, as do tipo aberta e as do tipo fechada. As sociedades de economia mista do tipo aberta têm os seus valores mobiliários negociados mediante oferta pública e o funcionamento e a administração são cercados de maiores cautelas, com vistas a resguardar a economia popular. Companhias abertas, conforme o artigo 4 da Lei 6.404 de 76, são as que simplesmente possuem os valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão.
Somente os valores mobiliários registrados na Comissão de Valores Mobiliários é que poderão ser distribuídos e negociados no mercado aberto. Assim, desde que a companhia aberta tenha os seus títulos de sua emissão registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a companhia é do tipo aberta, caso contrário, será fechada. Assim, podemos conceituar que a sociedade de economia mista, do tipo aberta, tem as suas ações transacionadas livremente dentro ou fora da Bolsa de Valores e, quando forem do tipo aberta, sujeitam-se às normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários e têm como característica o levantamento de fundos em alta quantia. Já as sociedades de economia mista do tipo fechada é aquela companhia que, ao contrário do que se sucede com a aberta, não formula apelo à poupança pública, obtendo recursos entre os próprios acionistas ou terceiros subscritores. Assim, as de capital fechado, os seus recursos são provenientes do investimento dos próprios acionistas. Da mesma forma, eventual negociação de ativos será realizada apenas entre as partes interessadas. Em geral, as companhias fechadas contam com um capital mais concentrado, ou seja, menor número de acionistas e maior concentração de ações em cada titularidade. Nesse ponto, pode-se dizer que a sociedade de economia mista fechada ou sociedade anônima fechada muitas vezes se assemelham às sociedades limitadas no que diz respeito a proximidades entre os sócios. É justamente desta relação entre os acionistas da empresa que surge o conceito de affectio societe, termo proveniente do latim. Basicamente, significa a boa relação existente entre os acionistas de uma empresa. A sociedade de economia mista também vai encontrar respaldo na Lei nº 6.414, de 15 de dezembro de 1976. Esse vai ser o diploma legal que regulamenta no Brasil o que a gente conhece como sociedade anônima ou companhia, que se trata basicamente de uma sociedade por ações. Sociedade por ações, a gente já sabe que é uma modalidade de sociedade comercial que o capital é dividido em ações. Então, os acionistas têm suas responsabilidades limitadas à integração das suas ações. É uma forma em que a sociedade de economia mista pode se constituir. Então, ela vai passar a ser chamada, nessa modalidade, de sociedade anônima de economia mista, que, como a gente sabe, é mista, exatamente porque o capital é público e privado, ainda que a parte do capital público tem uma parcela maior, porque o poder público, né, o poder administrativo, para exercer um melhor controle, né, para que a sociedade atenda aos objetivos em que ela foi criada, que inclusive tem que estar também previamente em lei, que a gente vai ver mais para frente, a parcela do capital público precisa ser maior. Então, essa lei, no artigo 235, começa a falar dessa modalidade e ela vai dispor em verbis que as sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a essa lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. Como eu já tinha falado, para a constituição, né, desse tipo de sociedade é precisa a prévia autorização legal, porque, como a gente sabe, a administração pública, como a gente já estava estudando no início dessa disciplina com a professora Diana, é que um dos princípios basilares, se não for o princípio basilar mais importante e indispensável da administração pública, é atender à coletividade. Então, você vai ter modalidades, sim, que a gente estuda nessa disciplina, que são de direito privado, normalmente quando você está estudando os entes da administração indireta, mas que são controlados, né,
pelos entes da administração direta, que são do poder público, que em maior escala é a União de que a gente fala. Então, para a constituição dessa sociedade é preciso essa prévia autorização legal, porque os objetivos precisam ser previamente definidos antes da sua criação, para que as atividades da empresa não se desviem, né, desses objetivos. Atenda aquilo que para aquilo a que ela foi criada. Isso nos termos do artigo 236 e 237 dessa lei 6.404. 237 vai dizer que a companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades previstas que autorizou a sua lei. O 238 vai dizer que a pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação. Tudo isso dentro da questão do acionista controlador, né? Que tudo tem a ver, tá ligado ao objeto. O objeto que vai nortear as atividades dessa empresa, para que ela foi criada. É necessário esse acionista controlador, é necessário também um conselho fiscal para essa modalidade, inclusive é obrigatório. Está previsto no artigo 240 dessa lei, que vai dizer que o funcionamento do conselho fiscal é permanente, será permanente nas companhias de economia mista. Um dos membros e respectivo suplente será eleito pelas ações, na verdade, ordinárias, minoritárias e outro pelas ações preferenciais, isso se houver. Então, também é necessário um conselho administrativo, é substancial, e isso não interessa se a empresa for aberta ou fechada, em conformidade com o artigo 239 e o parágrafo único, que vai dizer que as companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. O parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Esses 5 artigos, do 235 ao 240 da Lei 6.404, vão tratar dessa modalidade de sociedade anônima que a sociedade de economia mista pode se constituir. A falência não se aplica a ela também. A sociedade de economia mista, ela é regulada pelo direito privado, né? Também, porque existe o capital privado, como a gente já falou. Por isso, os bens, né, estão sujeitos à penhora, só que ela foi protegida com essa questão de não ser suscetível ao regime de falência. Então, basicamente, é isso. Nesse tipo de sociedade há uma participação ativa do poder público em sua gestão, exatamente com a finalidade, e ratificando de novo, de se atender às demandas da coletividade. Por causa disso, a sua constituição se dá por um ato legislativo. Passando para o próximo slide, iremos abordar agora os princípios constitucionais. De acordo com os princípios que inspiram a ordem econômica constitucional, o Estado, quando exerce atividades econômicas, literalmente despe-se do jus império, igualando-se aos particulares. A forma de sociedade de economia mista submete-se o Estado empresário ao regime jurídico obrigacional. Não pode, portanto, o Estado impor um contrato público nas suas relações com terceiro. No que respeita à estruturação e organização das sociedades de economia mista, prevalece o direito público. No que tange às suas relações com terceiros, a sociedade de economia mista está sujeita ao contrato privado e às relações extracontratuais dessa mesma natureza. O Estado está absolutamente vinculado ao regime de contrato privado, despindo-se inteiramente das benesses dos contratos públicos.
Assim, o Estado ele deve atuar na área econômica, reservada aos particulares, buscar um tratamento isonômico com as demais empresas privadas. Isonomia esta que está consagrada no texto constitucional em seu artigo 173, que visa impedir o poder público, quando do exercício da atividade econômica se faça valer do regime jurídico privilegiado. Com efeito, o artigo 173 da Constituição Federal, ao declarar a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, institui um princípio geral que norteia o campo jurídico de tal sociedade, o do contrato privado. Neste próximo slide, temos alguns exemplos de sociedade de economia mista: a Eletrobras, o Banco do Brasil e a Petrobras. Nesta próxima imagem, nós temos um quadro comparativo entre a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Para finalizar nosso trabalho, aqui estão nossas referências bibliográficas. Desejamos bons estudos a todos e muito obrigada pela atenção.